Está começando a partir de agora o TVL Comunidade, aqui pela sua TV Legislativa. Agradecendo você pela companhia aqui no canal da Câmara, sempre acompanhando, né, os nossos programas, também as atividades do Poder Legislativo Municipal. A gente vai começar hoje o Comunidade conversando com o presidente do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares similares aqui de Blumenau e da região, porque vem aí um novo festival na cidade, o Festival do Pão com Bolinho, tão tradicional aqui na nossa cidade, toda a região. E também tem a Oktoberfest aí pela frente, né, os hotéis, restaurantes, os bares movimentados, os hotéis principalmente. Sobre essa expectativa a gente vai conversar aqui com o Emil Chartuni, que é o presidente, que recentemente até voltou à presidência do sindicato. Quando é que você assumiu, hein, Emil? Eu assumi ano passado, dia 9 de setembro, sexta-feira agora. Então fez um ano aí da sua... Completou um ano do terceiro mandato. Porque você foi presidente por um bom tempo, né? Eu fui presidente de 2 mandatos, de 2007 a 2011. 2011 a 2013 fui presidente do Blumenau Convention Visitors Bureau, Blumenau e Vale Europeu hoje, né? Visitors Bureau. Fiquei 2 anos afastado das atividades sindicais e entidades de turismo, cuidando dos negócios e família. E retornei agora a convite dos nossos associados. Retornamos ano passado, em setembro, e ficaremos até ano que vem, em setembro, quando completa 2 anos, mas já adiantando, sem reeleição. Não irei para a reeleição, até mesmo porque foi uma solicitação minha quando aceitei assumir esse novo desafio do terceiro mandato, justamente para dar espaço para as novas lideranças, os novos associados, aqueles que querem contribuir também com o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e similares. São quantas empresas nessa área, mais ou menos, aqui, contando Blumenau e região, Emil? Tem esse levantamento? Hoje nós temos aproximadamente 2.500 empresas, não somente Blumenau e região. E associadas hoje ao sindicato, nós estamos próximo a 200 associados. 200 associados. Bom, vocês estão trazendo uma novidade aí que eu falei agora há pouco, o Festival de Pão com Bolinho, que vai acontecer... O Festival do Pão com Bolinho, exatamente. É uma novidade que nós já tínhamos isso em mente no início do terceiro mandato. Por quê? Um exemplo que eu sempre cito, quando nós vamos a São Paulo, obrigatoriamente todos nos indicam, seja recepcionista de hotel, o taxista, todos indicam a ir ao mercado municipal para experimentar o lanche símbolo de São Paulo, que é o pão com mortadela. Pão com mortadela e seus derivados, os seus acompanhamentos. Pão com mortadela com presunto, com queijo, com alface e assim por diante. E nós temos em Blumenau uma iguaria, como diz meu amigo Fábio Wolstein, nós temos uma iguaria aqui em Blumenau, que é o nosso pão com bolinho tradicional. Desde o pão com bolinho, aquele típico tradicional, onde somente pão com bolinho, e o pão com bolinho e seus acompanhamentos. Então, por que não fortalecermos o pão com bolinho e transformarmos ele num símbolo, o lanche símbolo de Blumenau? Para quê? Quando o turista vier a Blumenau, os nossos recepcionistas indicarem, os taxistas, os atendentes, enfim, todos indicarem, e Blumenau criar essa consciência de que o turista, quando vier a Blumenau, se não comer o pão com bolinho, não esteve em Blumenau. E trabalhar como um lanche símbolo da nossa cidade. E nós temos excelentes casas em Blumenau que podem atender essa demanda e podem servir excelentes lanches aos nossos turistas e também aos blumenauenses. Só para você ter uma noção, uma das nossas casas, o Floresta Lanches, ele existe há 88 anos, se não me falha a memória. Isso, bem antigo. É bem antigo, na rua 15 de novembro. E durante esse tempo, eu não posso citar exatamente durante esses 88 anos, quanto tempo ele serve o pão com bolinho. Mas mais da metade disso, bem mais, acho que questão de 50 anos aproximadamente, já existe o preparo do pão com bolinho para os nossos, para o blumenauense. Passou de gerações, de geração para geração. E agora a nossa intenção é transformar ele num símbolo turístico. O símbolo de Blumenau como lanche, símbolo de Blumenau, o pão com bolinho, desde o tradicional, pão com bolinho, e até o mais incrementado. E tem uma grande diferença, porque muitos já disseram, mas pão com bolinho é igual a um hambúrguer? Não é. O preparo do hambúrguer é uma coisa e o preparo do bolinho é outra. Cada casa tem a sua forma de preparar o bolinho,
tem a sua forma de fazer o pão com bolinho, tem a forma de tempero, os ingredientes, e é esse segredo, essa forma de preparar que nós queremos levar nesse festival, no primeiro festival do pão com bolinho de Blumenau. E você comer um pão com hambúrguer e um pão com bolinho, dá para visivelmente, né, a diferença ela é visível, né? O hambúrguer é feito de uma forma. Sim. O bolinho que vai no pão com bolinho, aquele bolinho preparado pela oma, pela nona, pelos mais antigos, essa receita que é passada de geração em geração, esse sim tem um gosto totalmente diferente no preparo, na cebolinha, na salsinha, em todos os ingredientes que fazem, que compõem o bolinho, isso dá um gosto especial. E algumas casas também preparam o próprio pão. O pão feito na própria casa. São pães especiais. Presidente, como é que vai funcionar esse festival? Vai começar dia 16 de setembro, vai até o dia 25? 16 a 25. Vão ser nas casas, nos estabelecimentos comerciais? Exatamente. São 10 casas e o festival vai acontecer nas próprias casas. A exemplo do Festival Gastronômico de Blumenau, que ocorre já há alguns anos, desde 2010. Essas casas, eles criarão os seus lanches específicos para o festival. E nós temos preços hoje que variam de R$ 6,00 até R$ 21,50. Nós temos lanches, o tradicional até os mais incrementados. Nós temos lanches para todos os gostos e todos os bolsos. Enfim, é um festival bem democrático, onde todos podem participar, experimentar o nosso produto principal, a nossa estrela do festival, que é o pão com bolinho. Tá? E é um projeto inicial, é o Primeira edição, né? Primeira edição. É um projeto que nós já estamos há um ano estudando. Ele surgiu numa conversa minha com o Márcio Volkmann, que é um colega nosso, onde surgiu essa ideia de criarmos o Festival do Pão com Bolinho. A ideia inicial era termos um concurso do melhor pão com bolinho de Blumenau, mas conversando com os nossos associados que irão participar, essas 10 casas, se entendeu que nessa primeira edição não era o momento do concurso para não criar uma animosidade. O ideal agora era nós fortalecermos o pão com bolinho como lanche símbolo de Blumenau, como prato, o sanduíche típico de Blumenau, assim como o pão com mortadela de São Paulo, irmos fortalecermos essa questão, aos poucos fortalecendo. Sim. Aí sim, nos próximos eventos, criarmos um concurso, mas não com as casas, criarmos um concurso do melhor pão com bolinho amador, porque nós temos muitas famílias que trazem essa receita ao longo dos anos. Envolvendo a comunidade também. Envolvendo a comunidade a participar do Festival do Pão com Bolinho. A lista, presidente, das casas que participam tem no site do sindicato? Nós temos um site e nas redes sociais, no Facebook. O nosso site, para quem tiver interesse em verificar quais são as 10 casas participantes, é o www.cihorbis.com.br, www.cihorbis.com.br, e no Facebook somente Cihorbis. Facebook/Cihorbis. Lá vai encontrar, a partir do dia 14 de setembro, já estarão todas as casas lá discriminadas. Nós teremos um banner com todas as casas, foto dos pratos, o que compõe cada lanche, qual é o componente, os ingredientes que compõem, horário de atendimento das casas, horário de funcionamento, endereço, com todas as informações referentes ao festival. Beleza, Festival de Pão com Bolinho vem aí então de 16 a 25 de setembro. Agora, mudando de assunto, presidente, você representa aí a categoria de hotéis, restaurantes, bares similares, e vem chegando ao Oktoberfest, que movimenta muito este setor. Os hotéis mesmo aguardam, né? É o nosso carro-chefe. Carro-chefe de vocês, né? Então, como é que está esse ano a expectativa para Oktober? Está tudo lotado já ou ainda não? Esse ano, no momento, Rodrigo, nós estamos com 90% de ocupação, de bloqueio dos apartamentos para os finais de semana. Nós ainda temos apartamentos para serem vendidos, alocados nos finais de semana. Do total, nós temos ainda 10% a serem locados. E nos dias de semana estamos com 65% de apartamentos já bloqueados, já reservados. A nossa ideia é que chegaremos até o início da Oktoberfest. A nossa pretensão é estarmos com 100% de ocupação nos finais de semana, são 3 finais de semana, e com 85% de ocupação nos dias de semana. Essa é a nossa expectativa durante o período da Oktoberfest, 5 a 23. São números melhores, iguais ou piores do ano passado? Semelhante ao do ano passado. Nós entendemos que esse ano e ano passado nós estamos com a mesma característica do cenário econômico. Nós tivemos uma situação econômica complicada em 2015, continuamos
tendo, a nível Brasil, uma situação econômica também complicada em 2016, com uma possível melhora somente em 2017. Por isso que entendemos que, se nós conseguirmos manter o mesmo número de 2015, já estamos satisfeitos. Que também, mesmo tendo a crise, não foi um número... os números não foram ruins. Para o turismo local fortalecido, né? O brasileiro viajando mais dentro do país. Exatamente. Não tem contribuído? Nós tivemos o problema da economia, onde tivemos uma grande parcela da população com diminuição de renda, mas, por outro lado, nós tivemos o aumento do dólar. O dólar fez com que o turismo interno, o nosso turismo doméstico, tivesse um fluxo muito maior. E as pessoas que tinham a pretensão, os turistas que tinham a pretensão de ir a Miami, de visitar sair do Brasil, ir ao exterior, acabaram ficando dentro do país e viajando mais, e muitas vindo a Blumenau e região para visitar o Oktoberfest e as nossas cidades vizinhas, porque hoje nós trabalhamos não somente Blumenau ou Oktoberfest de uma forma isolada, mas Blumenau e toda a região do Vale Europeu. E as outras festas de outubro, né, que acontecem também. Agora, presidente, contrata mais os hotéis, restaurantes, os bares aí durante a Oktoberfest? Tem contratações temporárias? Quantas aproximadamente? Temos, eu não tenho agora exatamente esse número para lhe passar, mas nós temos sim, nós temos hotéis que contratam mais camareiras, mais auxiliar para o café da manhã, mais recepcionistas, mensageiros, e com certeza nós temos um acréscimo de empregos diretos na rede hoteleira e nos restaurantes e bares da cidade. A Rua 15 de Novembro, todos os bares, todas as lanchonetes, durante os desfiles tem que ter tem que ter funcionários a mais para atender devido ao grande movimento que nós temos na Rua 15 de Novembro. Fora os empregos indiretos que são criados. Aquela senhora que produz enxoval, a costureira, que faz roupa de cama, que faz fronha, lençol, aquele senhor que produz o travesseiro, aquele senhor que as toalhas de mesa, enfim. Por quê? Porque entra dinheiro nas empresas e as empresas acabam fazendo toda a renovação do seu enxoval. Uma senhora que é contratada temporariamente para trabalhar de camareira no meu hotel, por exemplo, e ela mora lá no Jordão. Lá no Jordão, um senhor que tem uma lojinha não tem nada a ver com o turismo, mas ele ganha com o turismo porque essa senhora que foi contratada temporariamente, ela vai gastar na lojinha que é vizinha dela lá no Jordão, onde o turista não vai. Mas o dono da loja está ganhando com o turismo também, porque essa senhora foi contratada, devido ao turismo, foi contratada como camareira, ela vai ter receita e o dinheiro vai circular também nos bairros de Blumenau. Tá certo. Presidente do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares Similares aqui de Blumenau, região. Tem que fazer um curso só para decorar o nome todo. Já decorei aí. Todo da entidade. Já decorei, já não tem como não decorar, né? O Rodrigo já é da casa. Já sou da casa e do sindicato, mas eu quero agradecer, Milton Chartuni, pela sua presença hoje aqui no TVL Comunidade. Eu que agradeço. E torcer para que dê certo o festival e para que realmente na Oktoberfest a categoria possa faturar e gerar renda, economia, né, para a nossa região, isso é muito importante. Beleza, eu que agradeço. Eu quero fazer um convite a todos que estão em casa. A partir do dia 15 de setembro, você também, Rodrigo, quer que eu vá lá experimentar, provar os pães com bolinho, né? A toda a equipe aqui da TVL dia também. 16, não é? Dia 16, desculpe, dia 16. De 16 a 25 de setembro, que visitem, acessem a nossa página do sindicato, né? No nosso site, a nossa fanpage no Facebook também. Vejam as casas participantes. Nós teremos também na imprensa de Blumenau, também circulando as casas participantes, as informações referentes ao festival, que participem, visitem as nossas casas e provem o nosso pão com bolinho para transformarmos definitivamente o pão com bolinho como o lanche símbolo de Blumenau e podermos vender para os nossos turistas Brasil afora. Obrigado, presidente. Milton Chartuni, do Sindicato dos Hotéis, aqui com a gente, dos restaurantes, bares também. Vamos ao intervalo, o TVL Comunidade volta daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta aqui com o TVL Comunidade pela sua TV Legislativa de Blumenau. Lembrando que você pode ver este programa aqui também através da internet, no site da Câmara, câmarablu.sc.gov.br. Você que perdeu a primeira parte aqui do Comunidade, pode entrar no site da Câmara, lá tem os links, né, de todos os programas. Você pode entrar no YouTube, também vai estar lá à sua disposição para você assistir a hora que você quiser. E nessa segunda parte aqui do Comunidade, estamos recebendo a Márcia Kaiser,
que é coordenadora do Programa Nacional de Acesso ao Mundo do Trabalho da CEMUDES, que é a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Assistência Social aqui da cidade. Márcia, muito obrigado pela sua presença, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pela oportunidade e uma boa tarde a todos. A gente vai falar sobre a primeira semana de inclusão da pessoa com deficiência no mundo do trabalho. De quem que é esse evento, quem é que está organizando, onde é que surgiu essa ideia, até porque é a primeira semana que vai acontecer, né? Essa ideia surgiu a partir da implantação no município exatamente desse Programa Nacional de Acesso ao Mundo do Trabalho, que, resumindo o nome do programa, a gente chama de Acessuas Trabalho. Então, esse programa ele foi implantado dentro da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social com o objetivo de articular vários públicos para a sua inclusão no mundo do trabalho. E um dos públicos prioritários é a pessoa com deficiência. Então, a partir do momento que nós começamos, esse programa acontece nos territórios de CRAS, que o município tem 6 CRAS, e lá nós começamos a nos deparar com uma grande dificuldade, que é encontrar a pessoa com deficiência e fazer a mediação delas para elas chegarem ao mundo do trabalho. Aí quando a gente percebeu isso, então qual vai ser a estratégia que o programa vai adquirir para encontrar? Então a primeira coisa, nós fomos articular uma rede. Quem é essa rede? Fomos descobrir quem é essa rede, entidades que trabalham com pessoas com deficiência, que o nosso município tem, algumas organizações voltadas a qualificar a pessoa para se inserir no mundo do trabalho, algumas organizações que têm programas específicos de inclusão, e aí a gente pensou, então é momento de nós chamar todos e começar a ter essa conversa. Então, desde o ano passado, a gente vem tendo reunião mensal. Então, hoje essa rede já está constituída. A gente chama a rede PCDs. E todo mês nós temos uma reunião ordinária na qual nós cada vez vamos agregando mais parceiros. Por quê? Porque o mundo do trabalho, ele é assim que a gente conceitua, ele é muito amplo, né? Para você trabalhar o mundo do trabalho não é uma coisa específica e linear. Você tem que trabalhar muita articulação para que a coisa aconteça. E algo muito grande, é competitivo, né? Hoje a gente percebe uma dificuldade para as pessoas conseguirem emprego, uma certa dificuldade, né? Antigamente não era devido à economia, né? A situação que a gente vive está um pouco mais difícil hoje de se conseguir emprego, e ainda mais para o deficiente, né? Para quem tem uma deficiência, enfim, uma necessidade especial. Por isso a importância desse programa que a Márcia coordena aí através da CEMUDES. E essa semana de inclusão é muito importante, né? Que vocês vão realizar a partir do dia 20 de setembro, é isso? Bem, isso aí nós nos deparamos que a nossa capital já construiu o dia D de inclusão da pessoa com deficiência no ano passado. Aí a gente estabeleceu uma meta, que nós queríamos também fazer esse evento aqui. Então, constituímos uma comissão dentro dessa rede e começamos a planejar esse dia D. Então, avançou. Graças a Deus, assim, surgiram muitas ideias, uma verdadeira chuva de ideias, e a gente conseguiu construir a semana de inclusão, a primeira semana de inclusão da pessoa com deficiência no mundo do trabalho, que vai ser, vai abrir com o seminário, né? O seminário acontece no dia 20, uma terça-feira. No Senai, né? No Senai, que é um dos parceiros dessa rede, né? Aí no dia 21 acontece à noite uma palestra no SENAC, que também é um parceiro da nossa rede de inclusão. Depois nós temos no dia 22 um evento no Parque Ramiro Hidger, que trata de vivências no universo da pessoa com deficiência, onde a gente tem um carinho muito especial também por esse dia, porque lá nós vamos estar trabalhando toda a população que circular por lá, para viver algumas experiências enfrentadas pela pessoa com deficiência, né? Mesmo que, às vezes, uma experiência lúdica, uma experiência esportiva, mas que você vai ter o desafio de desenvolver ela, vivenciando as limitações que uma pessoa com deficiência também vivencia, né? Isso é muito bacana, as pessoas experimentarem, né, como é que é, sentir, né? Na pele. Sentir na pele, porque às vezes parece ser fácil, né, viver, enfim, ou muito difícil. Mas, às vezes, essa pessoa com deficiência tem a possibilidade de trabalhar como qualquer outra pessoa, né, Márcia? De trabalhar, de viver, de participar de momentos culturais. Mas a questão é que a nossa sociedade precisa mudar, a nossa cidade precisa ser mais inclusiva, né? Então, essa semana, ela quer
ela quer fazer com que todos parem para refletir. Mas não... além de parar para refletir, nós vamos fechar a semana com o dia D. O dia D é aquele dia em que a gente vai trabalhar vagas de emprego. Então, o que nós temos? Nós temos empresas querendo cumprir a cota, né? Porque existe uma lei de cotas, né? Para cada empresa, né, com um número X de funcionários, tem que incluir um número X de pessoas com deficiência. E a gente espera, com o dia D, fazer com que se encontrem as duas partes, né? Se encontre a pessoa com deficiência, tendo oportunidade de preencher um currículo, de conversar com o RH das empresas que muito bem estão aceitando essa proposta, estão se inscrevendo para estar lá no SESI. Dia 23, né? No dia 23, onde a gente vai fechar a semana com o dia D, né, que é o feirão de empregabilidade, né, estando lá as empresas oferecendo suas vagas e nós, entidades de apoio, colaborando com as pessoas com deficiência. Em parceria com o CETERB, nós estamos conseguindo um roteiro de transporte que vai facilitar, saindo muito das nossas entidades, que são nossas parceiras também. Né? Bacana. Antes de eu te perguntar quem é que pode participar, como é que faz para se inscrever, né, para participar dessa semana de inclusão da pessoa com deficiência no mundo do trabalho, de 20 a 23 de setembro, como é que está hoje, qual é o raio-x, né, dessa questão trabalho e pessoa com deficiência? Tem vagas e os deficientes não vão atrás, não querem trabalhar ou não conseguem, ou sobram vagas, enfim, ou faltam vagas, como é que está hoje essa situação? Existe vagas, mas existe ainda muito que se avançar. Nós precisamos entender e a cidade toda precisa também se adequar para evitar barreiras, né? As barreiras de acesso é uma das grandes dificuldades. Então, assim, desde o transporte, da calçada, o mundo não foi pensado para a pessoa com deficiência, mas isso vem mudando, né? O seminário vai abordar muito isso. Então, a gente abre com o seminário porque a gente quer dar esse panorama de que dá para construir outro mundo, né? E essa construção, ela precisa começar agora, ela tem que ter um momento para começar. E a nossa sociedade vem discutindo muito fortemente isso, né? E existe a vaga, mas existe ainda que nós precisamos melhorar a qualificação, melhorar as oportunidades deles de se preparar para as vagas. A coisa não vai acontecer só porque existe uma lei. Aí existe a lei, mas e o outro aparato para fazer com que aconteça, né? Incluir eles. Muitas pessoas com deficiência ficaram fora do processo da escola, né? Então aí o que tem sobrado para eles? Vagas que não são compatíveis com a deficiência, né? Então, se nós conseguir elevar os números, os índices de ensino, né, de uma pessoa com deficiência, aumenta as probabilidades dele se inserir no mercado de trabalho, como qualquer outra pessoa. Há um levantamento, não sei se a Secretaria tem isso, né, de quantas pessoas com deficiência estão hoje empregadas em Blumenau, aproximadamente? Nós estamos trabalhando com alguns dados que ainda estão sendo finalizados para a gente apresentar no seminário. Mas o IBGE, ele traz que o município de Blumenau apresenta 19 mil pessoas que colocaram no censo que possuem alguma deficiência, né? A gente sabe que o IBGE, ele declara, qualquer pessoa declara no censo, mesmo que seja uma deficiência leve de visual, que não seja um cego propriamente, já vai contabilizar. Qualquer grau de baixa visão já, né? Inclui como pessoa com deficiência. Já inclui como pessoa com deficiência. Mas a gente, então, ainda precisa aprimorar isso também, sabe? Mas existem vagas de trabalho para os Existe porque nós já temos um número... Falta a qualificação e a questão da inclusão, é isso? Sim. Nós temos um número já aproximado de 10 empresas que se colocaram que querem estar no feirão. Então, se 10 empresas de Blumenau estão querendo participar do feirão do dia D, é porque essas 10 têm vagas de pessoas com deficiência para né, fechar. Márcia, então vamos lá. Quem é que pode participar da semana, desses seminários, da programação do dia D também? São empresas, as próprias pessoas com deficiência, enfim, as entidades. Como é que faz para participar e quem é que pode, né? A gente, desde o seminário até o dia D, a gente gostaria muito de ter a participação
da pessoa com deficiência como protagonista dessa luta que é deles e é nossa. É para elas, né? A semana essas pessoas, é. Né? E gostaríamos que as famílias se envolvessem bastante, principalmente no seminário, onde a gente vai estar trazendo pessoas que conseguiram superar isso, né? Bem como todas as entidades que tiverem a sensibilidade para o tema, está aberta a inscrição, né? A inscrição se dá lá na Secretaria de Assistência, podem estar contactando conosco. Gratuita? Gratuitamente, né? E nós contamos assim, nos demais eventos, a palestra, por exemplo, no SENAC, não precisa nem se inscrever. É só comparecer no SENAC. Vai ser no dia 21, às 7 horas da noite, né? No SENAC, que fica na Ponta Aguda, né? Na Ponta Aguda. No parque também, completamente aberto a toda a população de Blumenau, ir lá participar, visualizar o que é que a semana toda está trazendo. Vocês né, vão ter atividades lá no parque naquele dia. Para sensibilizar para a causa. Equipamentos, tal, que vão ser colocados nas pessoas. Vai ter o paradesporto com atividades esportivas. Né, bem bacana. E qual que é o e-mail que você comentou? Tem algum e-mail ou site? Eu vejo aqui que tem um e-mail aqui. Esse e-mail aí, se você puder relatar ele para mim aqui. Aqui eu estou com uma certa dificuldade de... Semana PCD. Semana PCD, isso aí. @Blumenau. Semana PCD, que é pessoa com deficiência, né? Semana PCD, @blumenau.sc.gov.br. O telefone é o 3381-6617, é esse? 6617. 3381-6617, para ter mais informações, para saber sobre as inscrições. E fica o convite, fique à vontade aí para convidar todo mundo então, Márcia. Então eu convido, né, a população de Blumenau a se engajar nessa causa, se engajar na semana, né, de inclusão da pessoa com deficiência no mundo do trabalho. As empresas, né, está aberta a participação de vocês ainda. Façam o contato conosco e se inscrevam. Muito obrigada. Tá bom. Quem é que veio te acompanhar aqui na entrevista? Quem é que está com a gente aqui? A Dai, né, e a Roxana, que são assessorias ao Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e que estão juntas na comissão, né? Tá bom, muito obrigado pela presença delas. Você também aqui, Márcia. Boa sorte no evento, a TVL também vai dar ampla divulgação, tá bom? Muito obrigado. Continue aqui com a gente, porque agora vamos fechar então o TVL Comunidade. Eu conversei com a Márcia Kaiser, que é coordenadora do Programa Nacional de Acesso ao Mundo do Trabalho na CEMUDES, que é a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, encerrando então a comunidade dessa semana. Você vai acompanhar aqui as reprises com a gente também, tem na internet o programa à sua disposição. Muito obrigado pela sua companhia, continue acompanhando a programação aqui da TV Legislativa de Blumenau. Grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.